Salve torcida alviverde! Tudo bem com vocês? Acompanhe agora a nossa análise dos últimos acontecimentos do Verdão. Esse jogo não terminou domingo. Ele começou domingo. Porque quando o Palmeiras ganha um clássico em Itaquera, não é só resultado. É narrativa. É identidade. É leitura de futuro. E 2 dias depois, com a cabeça fria, é que a gente entende o que realmente aconteceu. Vamos começar com uma pergunta que talvez seja desconfortável demais para virar manchete, mas necessária para virar análise. Você saiu satisfeito com o desempenho do Palmeiras? Ou saiu apenas aliviado com o resultado? Porque satisfação é quando você enxerga crescimento. Alívio é quando você sente que escapou de um problema. O Palmeiras venceu em Itaquera. E vencer ali nunca é comum. Desde a inauguração da Neoquímica Arena, cada vitória do Palmeiras naquele estádio tem peso simbólico. É ambiente hostil, é pressão constante, é torcida colada no campo, é arbitragem sempre sob tensão. É um jogo que começa 0-0 no placar, mas 1-0 no emocional. Mas vamos tirar a camisa por um momento. O Palmeiras venceu dentro do roteiro que, historicamente, favorece o Corinthians. Jogo físico, jogo truncado, bola longa, pouca construção pelo meio, transição direta, dividida, confusão, detalhe decidindo. Esse filme não começou agora, ele se repete há anos. Em 2017, em decisões apertadas. Em 2018, na final polêmica. Em 2022, em jogos onde o detalhe virou narrativa. E até em 2024, quando o Palmeiras sucumbiu emocionalmente em momentos decisivos. O roteiro é sempre o mesmo. O ambiente pesa. O jogo trava. Quem erra menos vence. E nesse tipo de jogo, o Corinthians costuma se sentir confortável. Mesmo com elenco inferior. Mesmo em crise. Mesmo devendo futebol. Porque o Corinthians entende esse caos. Ele se alimenta do caos. Durante anos, o Palmeiras tentou enfrentar isso impondo futebol. Tentou propor. Tentou controlar posse. Tentou dominar território. E muitas vezes morreu nisso. Domingo foi diferente. O Palmeiras aceitou o jogo. Aceitou a atmosfera. Aceitou que não teria fluidez. Aceitou que seria detalhe. E isso pode ser visto como maturidade. Mas aqui entra o ponto que separa análise profunda de comemoração rasa. Aceitar o jogo do adversário é inteligência estratégica. Ou é abdicar da própria identidade? Facincani disse algo que precisa ser levado a sério. Ganhou no mental, não na bola. E ele está absolutamente correto. O Palmeiras não dominou, não impôs, não construiu com naturalidade, não teve controle territorial claro, teve controle emocional. E isso é mérito. Mas o Palmeiras quer viver de controle emocional. Ou quer viver de controle técnico. Porque sobreviver não é dominar. Resistir não é comandar. Aguentar pressão não é impor respeito. Você viu um time que sabia exatamente o que estava fazendo? Ou viu um time reagindo aos acontecimentos? Essa é a pergunta. Se o pênalti entra, se o Memphis não escorrega, se o detalhe vira contra, estaríamos chamando de maturidade? Ou estaríamos dizendo que o Palmeiras foi previsível de novo? Essa vitória é importante, muito importante, mas ela não pode virar anestesia. Porque ganhar jogando mal pode ser exceção. Mas quando vira padrão, vira teto. E aqui entra o alerta silencioso. Nos últimos clássicos grandes, especialmente fora de casa, o Palmeiras raramente impôs ritmo desde o início. Ele estuda, ele observa, ele reage, mas raramente agride primeiro. Isso é estratégia? Ou é excesso de cautela? O jogo de domingo pode ser divisor de águas, mas também pode ser só mais um capítulo do mesmo padrão. Só que dessa vez com final feliz. Você consegue enxergar evolução estrutural real? Ou enxerga apenas um Palmeiras menos frágil emocionalmente? Porque evolução estrutural é controlar meio-campo, variar ritmo, alternar construção, gerar superioridade posicional. E isso, sinceramente, ainda não ficou claro. Essa vitória trouxe confiança, mas confiança sem correção vira ilusão. Então eu te pergunto, com frieza e sem paixão, o Palmeiras mostrou que cresceu como time? Ou mostrou apenas que aprendeu a sobreviver melhor? E sobreviver melhor é suficiente para quem quer disputar título grande? Pensa nisso. Respira. Analisa. E responde nos comentários com honestidade. Você viu crescimento real? Ou viu apenas alívio momentâneo? Agora a conversa precisa subir de nível. Porque falar de Abel Ferreira nunca pode ser raso. Ele é o treinador mais vitorioso da história recente do Palmeiras. Transformou mentalidade. Mudou cultura, criou padrão competitivo. Isso é indiscutível. Mas exatamente por isso, a análise sobre ele precisa ser mais exigente. Não é sobre gratidão, é sobre evolução.
Domingo ele venceu. Mas venceu dentro de um padrão que vem se repetindo em clássicos grandes. E aqui não é opinião isolada. Se você pegar os últimos confrontos contra Corinthians e Flamengo, principalmente fora de casa, vai perceber uma recorrência. Início cauteloso. Bloco médio ou baixo. Poucas linhas de passe pelo centro. Bola longa procurando escape. Transição dependente do erro adversário. Isso virou característica. E quando algo se repete muitas vezes, deixa de ser acaso. Facincani critica isso com frequência. E, mesmo exagerando no tom às vezes, ele toca num ponto real. O Palmeiras parece confortável demais jogando para sobreviver primeiro e propor depois. Mas aqui está o dilema. O Palmeiras é um time de sobrevivência ou é um time de imposição? Porque existe diferença. Um time que sobrevive joga por margem mínima. Um time que impõe controla contexto. Você viu controle domingo? Ou viu reação? E presta atenção nisso. O meio-campo do Palmeiras tem qualidade técnica. Andréas, Marlon, opções de construção. Mas quantas vezes o time assumiu posse com autoridade no clássico? Quantas vezes ditou o ritmo? Quantas vezes fez o Corinthians correr atrás da bola por minutos consecutivos? Poucas. E isso não é acaso. É escolha. Abel monta o time pensando primeiro na proteção, primeiro na segurança, primeiro em não errar. Só que futebol de alto nível não se constrói só evitando erro. Se constrói impondo desconforto no adversário. E aqui entra uma pergunta incômoda. Será que o Abel, depois de tanto tempo no clube, ainda enxerga o clássico como risco, quando já deveria enxergar como oportunidade de afirmação? Agora vamos olhar adiante. O derby deixou pistas. Marlon Freitas é liderança real. Não é só volante. É postura. É voz. É presença. Andréas cresceu. Participou mais. Tomou decisão. Assumiu responsabilidade. Gomes continua sendo pilar emocional. Arias chega. E vai mudar hierarquia. Não é reforço de elenco. É reforço de protagonismo. Mas estruturalmente. Falta camisa 5 puro. Falta proteção de zaga. Falta construção constante pelo meio. Falta equilíbrio entre intensidade e organização. Paulinho evoluir fisicamente. E o clube acerta em não acelerar. Erro histórico seria antecipar retorno por pressão externa. Mercado da zaga ainda indefinido. Nino difícil. Alternativas sendo sondadas. E isso mostra que a diretoria reconhece lacuna. Ganhar clássico traz moral. Mas não resolve engrenagem. O Palmeiras tem material humano. Mas precisa transformar competitividade em consistência técnica. Porque título não vem de explosão emocional. Vem de padrão. E o padrão ainda precisa evoluir. Esse elenco te passa construção sólida de temporada. Ou sensação de que ainda falta encaixe estrutural. Agora vamos ao ponto polêmico. Andréas na marca do pênalti. Memphis escorregando. Flaco chutando a bandeira. Confusão. TJD analisando. E muita gente querendo transformar isso em escândalo moral. Vamos elevar o nível. Futebol sul-americano é emocional. Clássico é guerra psicológica. Ambiente é ferramenta. Andréas foi malandro? Foi. Mas ele não invadiu a área. Não agrediu. Não quebrou regra explícita. Ele explorou o descuido. E descuido em clássico é erro grave. Mili Lacombe chamou de folclore. Alícia disse que poderia ter cartão se fosse visto. Felipe Melo foi direto. Não quer? Não façam. E aqui está o ponto. O Palmeiras, durante anos, foi acusado de ser técnico demais e cascudo de menos. Domingo foi diferente. Houve malícia. Houve resposta. Houve provocação calculada. Mas o principal, não houve descontrole. Gomes segurou. Marlon organizou. O time não se perdeu na emoção. Isso é maturidade. Provocar faz parte. Desorganizar-se é erro. E o Palmeiras não se desorganizou. O que incomoda adversário não é o gesto. É o efeito. Porque o derby tem peso simbólico. E gesto em clássico cria narrativa. Mas atenção. Maturidade competitiva não substitui desempenho técnico. E aqui está o equilíbrio delicado. Você viu postura vencedora ou risco desnecessário de punição futura? Agora vamos olhar para frente. Porque clássico não serve só para medir rivalidade. Serve para revelar estrutura. E esse jogo revelou duas coisas muito claras. O Palmeiras tem casca, mas ainda não tem engrenagem ideal. Vamos começar pelo que cresceu. Marlon Freitas não é só reforço. Ele está se tornando referência emocional. Você percebe como ele organiza o meio? Como ele orienta posicionamento? Como ele cobra? Como ele não se esconde? Ele joga simples, mas joga com responsabilidade. E aqui entra um ponto importante. O Palmeiras nos últimos anos sentiu falta de liderança ativa no meio-campo. Gomes lidera atrás. Mas o meio é o setor que dita comportamento. Marlon começa a ocupar esse espaço. Agora olha para Andréas.
Ele ainda oscila. Ainda não é dominante durante 90 minutos. Mas personalidade ele mostrou. No pênalti. Na disputa. Na frieza. Só que aqui vem a parte técnica da conversa. Personalidade não resolve buraco estrutural. O Palmeiras ainda sofre quando precisa construir pelo centro. Quantas vezes no primeiro tempo a bola circulou com clareza pelo meio? Quantas vezes o time conseguiu sair da pressão com triangulação curta? Poucas. E isso não é culpa individual. É a ausência de um camisa 5 puro. Não um volante híbrido. Não um meio-campista adaptado. Mas um protetor real de zona central. Sem esse jogador, acontece o seguinte. A zaga fica exposta. Os laterais seguram. O meio recua. O ataque isola. E quando o ataque isola, você depende de lance individual. Domingo funcionou. Mas estrutura não pode depender de acaso. E aqui entra Arias. Ele chega para mudar hierarquia ofensiva. Mas ele não é volante. Ele não corrige saída de bola. Ele não organiza transição defensiva. Ele melhora a qualidade individual. Mas estrutura é outra conversa. Você percebe a diferença? Qualidade individual ganha jogo. Estrutura ganha campeonato. Agora vamos falar de Paulinho. A ansiedade da torcida é compreensível. Mas você prefere ele 100% em março. Ou 60% agora e 0% depois. O histórico de lesão não permite pressa. E isso é maturidade de gestão. Só que enquanto ele não volta, o ataque ainda depende muito de lampejo. E aí voltamos à pergunta maior. Esse elenco está crescendo? Ou está sendo empurrado pelo resultado? Porque existe uma diferença enorme entre evolução consistente e vitória circunstancial. Ganhar clássico mascara defeito. E aqui não é pessimismo. É responsabilidade analítica. Se o Palmeiras não corrigir o centro do campo, vai continuar jogando no limite emocional. E jogar no limite emocional cansa. Cansa jogador. Cansa treinador. Cansa temporada. Você sente que o Palmeiras tem plano claro para resolver isso? Ou sente que o mercado está sendo tratado como tentativa e erro? Porque a zaga ainda busca reforço. O volante ainda é incógnita. A montagem ainda não está fechada. E aqui entra algo que quase ninguém fala. O Palmeiras está num ponto de transição silenciosa. Não é mais o time da reconstrução. Também não é mais o time da consolidação. É o time que precisa provar que sabe se reinventar. E reinventar não é só contratar. É ajustar modelo. Se esse ajuste acontecer, esse elenco tem teto alto. Se não acontecer, vai continuar vencendo no detalhe e sofrendo na construção. Então eu te pergunto com franqueza. Você enxerga crescimento sustentável? Ou apenas estabilidade momentânea? Você vê evolução tática? Ou vê repetição confortável? E mais importante, se o próximo clássico for igual, você vai chamar de maturidade de novo? Ou vai começar a chamar de limitação? Ganhar foi importante, mas evoluir agora é obrigatório. Porque temporada longa não perdoa padrão previsível. E aqui a conversa é séria. O Palmeiras mostrou que sabe competir. Agora precisa mostrar que sabe evoluir. Comenta aí. Você acredita que o elenco ainda tem margem grande de crescimento? Ou já estamos vendo o limite técnico desse grupo? Aqui a gente não vive de euforia. A gente vive de análise. Avanti palestra. Muito obrigado por ficar até o final. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o like, compartilha, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Até mais. Dali, o canal da torcida alviverde.